Muito bem. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela sua audiência, pela inscrição de todos que vieram aqui para esse evento. Esse evento que é mais um diálogo, né, sobre as políticas públicas e a judicialização da saúde. Eu quero desde já agradecer ao professor Paulo Mendonça, que nos inspirou em suas aulas para tratar desse tema, e aí os meus colegas Andréia, Ramila, nós promovemos esse encontro com a ajuda da professora Angélica e sempre com o apoio do professor Emerson, que é o coordenador do nosso PPGD. Então, essa noite nós, com o apoio também da Ana Beatriz e da Sarita, que nos ajudam sempre, o Fábio também, que está sempre presente nesses eventos e temos promovido ao longo do semestre. Bom, a dinâmica desse evento vai ser, o professor Emerson ainda não conseguiu entrar, mas assim que ele chegar, ele vai fazer algumas considerações a respeito do PPGD e algumas considerações iniciais, mas, a princípio, a professora Angélica, ela vai começar e, na sequência, o professor Paulo está convidado a fazer os debates. A professora Angélica, ela tem um longo currículo, não vou me demorar a lê-lo detidamente, mas a professora Angélica sempre me inspirou porque na sua incansável busca pelo saber. Ela é doutora em Direito Político e Econômico, mestre em Direito Civil, pós-doutorada em Direito Constitucional, pós-graduanda em Direito Digital, tem várias especializações e um conhecimento muito vasto e vai nos brindar aqui com esse conhecimento, compartilhar conosco sobre o tema da judicialização. O professor Paulo Mendonça, que é o nosso debatedor, ele é professor da Unirio, ele é professor doutor e ele é o nosso titular aí da Unirio e tem também ministrado as aulas de judicialização de políticas públicas. Bom, sem mais delongas, eu quero passar aqui a palavra para a doutora Angélica Carlinho. Desde já eu agradeço a aceitação do convite e a palavra está franqueada a você. Muitíssimo boa noite a todos e todas. Eu adotei uma sugestão que me deram recentemente de começar todas as apresentações públicas descrevendo quem eu sou, de forma que a gente faça efetivamente inclusão. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, com mais de 60 anos, mas não vou revelar quanto mais de 60, aí também já seria pedir demais. Um pouco fora do peso, é bem verdade. Vestindo uma blusa de cor bege, já um pouco amassada nessa altura, porque o dia começou muito cedo, e usando óculos. E espero que a minha voz de taquara rachada não canse vocês. Uma voz que também já vai cansada de um dia que começou bem cedo mesmo. Eu quero agradecer ao Rafael Mussi, meu colega da área de Direito de Seguros, com quem eu convivo há tanto tempo nessa área, pelo gentilíssimo convite que me fez para estarmos juntos essa noite. Quero cumprimentar com todo respeito e com carinho também o doutor Paulo Mendonça, agradecer pela sua presença e por tudo que certamente nós vamos poder trocar de ideias, e já deixo aqui também o meu cumprimento ao doutor Emerson Moura, o professor doutor Emerson Moura, coordenador do programa, na pessoa dele. Cumprimento todos os colegas, professores e professoras da Unirio, essa instituição que tanto nos orgulha a todos nós brasileiros. Quero cumprimentar a todos que estão aqui, são 33 pessoas, eu agradeço muitíssimo a todos e todas, e faço isso na pessoa da minha sempre caloura Cláudia Ramos da Silva, com quem eu fiz graduação na PUC de São Paulo, e como eu brincava ainda há pouco, juntamente com Orlando Gomes, Clóvis Bevilacqua, nós somos formadas mais ou menos juntos com essa turma. Eu dividi essas minhas reflexões em 3 aspectos, né? E garanto a todos, são modestas contribuições para um debate que ano após ano vem se tornando cada vez mais relevante, que é a questão da judicialização,
não apenas da saúde, mas de todas as relações sociais, embora na área da saúde pública e suplementar isso tenha maior ênfase. Eu, com bastante objetividade, vou tratar desses 3 aspectos. Uma pequena retrospectiva histórica, uma modesta reflexão sociológica sobre o tema, uma pequena retrospectiva histórica sobre o acesso à saúde no Brasil e os reflexos na construção do SUS e na própria saúde suplementar, e terminar pensando um pouco sobre a importância do movimento sanitarista, os conselhos de saúde, para a concretização das políticas públicas. Eu nem ouso dizer que tenho uma conclusão, mas apenas um punhado de reflexões que espero compartilhar com vocês. A Constituição de 1988, como nós sabemos, foi bastante completa no que tange aos direitos sociais e, em especial, aqueles que o professor Ingo Salles, que foi meu orientador no pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, chama de direitos sociais prestacionais, que são aqueles que estão alocados no artigo 6º da Constituição Federal. E nenhum daqueles direitos foi pensado de forma individualizada. Todos eles foram pensados para serem concretizados por meio de políticas públicas, que, no entanto, por várias razões de ordem histórica, econômica, social, política, não se concretizaram adequadamente, apesar da grande expectativa que criaram na população brasileira quando a Constituição, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada, e Ulisses Guimarães, então o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, não deixou por menos, quando na cerimônia de outorga da Constituição, levantou a Constituição, já impressa acima de sua cabeça, e disse: eu lhes outorgo a Constituição cidadã. Um dos momentos mais marcantes da história recente do país, e que eu tive a oportunidade, junto com outros tantos, tive a oportunidade de acompanhar. Foram 2 momentos ali muito marcantes. Um, quando ele lê o discurso dele e diz: da ditadura temos ódio e nojo. Para e repete: ódio e nojo. Então, quero reiterar que é isso que também sinto eu. Da ditadura tenho ódio e nojo. E o segundo momento espetacular é quando ele ergue a Constituição e diz: eu lhes outorgo a Constituição cidadã. Que era sim cidadã, é ainda a Constituição cidadã, porém, dependia de políticas públicas que não se concretizaram adequadamente. O que nós assistimos ao longo da história recente do país, de 1988 para cá, foi, sem dúvida, um desprestígio do poder executivo e do poder legislativo, a quem incumbiria, prioritariamente, a concretização das políticas públicas. Na verdade, além do poder executivo e do legislativo estarem sucessivamente envolvidos em episódios de escândalos, principalmente de corrupção, também houve todo um processo de demonização de políticos, um processo que foi bastante conduzido pela grande imprensa. De forma que eu avalio que há um desprestígio tão grande da classe política brasileira, que recentemente comentava com um grupo de amigos que, se alguém hoje me convidar para ser candidato a um cargo eletivo, eu sou capaz de considerar isso uma ofensa. Se alguém chegar para mim e disser: Angélica, você não quer se candidatar a vereadora ou a deputada estadual? Eu vou dizer: uai, quem que você pensa que eu sou? Pelo amor de Deus, eu não me meto com esse tipo de coisa. Olha a reação. Congelou o sinal da professora, o Rafael. Para mim também travou aqui. Travou. Tem que avisar ela que vai reingressar aqui. Ela deu uma pane lá. Ela disse que está tentando regressar. Enquanto ela não volta, Rafael Mussi, a gente pode fazer outras considerações, né? Sim. Só um instantinho, deixa eu entrar em contato com ela aqui.
curioso que a minha internet está muito instável hoje. Até momentos antes eu estava desconectado. Não sei se tem alguma coisa sistêmica ou se foi coincidência. Pode ser, porque eu testei com ela um pouco antes e ela... Acho que alguém levantou a mão aqui. Camila? Não. Acho que voltou. Eu vou ver até onde eu consigo rotear com o meu celular. Mas eu não tenho como aparecer melhor, realmente a luz não voltou. Então fica aparecendo uma voz do além, vinda do além, para a gente tentar. Faltou luz na sua casa, professora? É isso? A resiliência é a marca do ser humano, né? Então vamos em frente. Então eu disse para vocês isso, que houve um desprestígio e até mesmo uma quase demonização dos cargos eletivos, tanto na área do executivo como do legislativo. Qual foi o resultado disso? O espaço político partidário se tornou uma arena quase que monárquica, em que filhos substituem pais, em que há uma sucessão de políticos, assim como esposas assumem vagas deixadas pelos maridos ou se candidatam a governadoras, enquanto os maridos vão se candidatar a senadores e por aí vai, todo um show de horrores que nós assistimos na arena político-partidária. O Poder Judiciário, por sua vez, a partir da Constituição de 1988 e com alguns textos jurídicos, alguns textos legais que vieram depois disso, ele foi instrumentalizado por normas principiológicas, o que deu a ele a possibilidade de realizar, no caso concreto, a outorga ou a concretização dos direitos sociais prestacionais que estavam garantidos no texto constitucional e que não eram efetivados por políticas públicas. Além disso, para a sociedade, o Poder Judiciário tem sempre essa impressão de ser um poder neutro, ocupado por uma pessoa com muita condição intelectual para isso, há uma admiração da população em relação aos magistrados, embora nessa última quadra histórica, nesses últimos 4 anos, o governo federal tenha se incumbido de criar inúmeras tensões, principalmente com o Supremo Tribunal Federal, a ponto de que hoje muitas pessoas que sequer sabem o que significa a sigla querem acabar com o Supremo Tribunal Federal. É muito interessante, eu já vi vídeos de pessoas fazendo discurso dizendo que tem que acabar com o STF, tem que acabar com o FGTS, com todas essas siglas. Eu achei bem interessante que o STF e o FGTS tenham vindo na mesma sigla. Agora, a judicialização, me parece, é uma consequência direta da despolitização social. Nós não assistimos, após a Constituição Federal, a formação de uma massa crítica em favor da concretização da educação, da saúde, da segurança pública. Ao contrário, nós acabamos assistindo um cenário de correria no judiciário para buscar direitos individualizados. E pior, uma correria que acaba sendo por privilégios e não pela concretização de direitos. Porque quem consegue um direito social prestacional por meio de uma sentença está apenas usufruindo de um privilégio. E diga-se de passagem, estudos empíricos demonstram que quem mais tem acesso ao judiciário para exigir direitos sociais prestacionais é uma parte da classe média, e não efetivamente a população de mais baixa renda. Eu não estou aqui julgando se essa conduta está certa ou se está errada, isso não é papel de pesquisadores e de professores, ficar julgando condutas. Não é isso que anima a minha reflexão. Mas eu penso que é importante que a gente detecte esse sintoma e se refira a ele como ele deve ser tratado. Há um acesso, por via do judiciário, a um privilégio, e não a concretização de um direito. Porque, de fato, é só aquela pessoa que ingressou com a ação que consegue
exercer o direito, sendo que os demais não conseguem. Bom, se nós formos pesquisar um pouco da história da saúde no Brasil, nós vamos detectar que o nosso problema é muito antigo. Na verdade, o atendimento médico hospitalar começa a surgir no Brasil a partir de 1920, quando surgem as caixas de aposentadoria e pensões, que eram entidades organizadas e geridas pelos trabalhadores de determinadas empresas. Eles organizavam uma contribuição, que era uma mútua, a rigor, cada um contribuía com um valor do seu salário, para dessa forma eles poderem comprar serviços de assistência médica, serviços de acesso a medicamentos e depois até organizar as previdências por categorias. Essas caixas assistenciais das diferentes categorias profissionais foram transformadas depois nos famosos institutos de aposentadoria e pensão, que cada categoria tinha o seu. Os bancários tinham um, os comerciários tinham outro, os industriários tinham outro. E veja que já havia uma tremenda diferença entre o tipo de acesso que cada uma dessas caixas e depois desses institutos podia oferecer. Então, por exemplo, algumas áreas eram muito melhores que outras. Os institutos organizados pelos funcionários públicos ofereciam melhores condições do que os institutos organizados pelos comerciários. Os institutos organizados pelos bancários ofereciam melhores condições do que dos industriários, por exemplo. Os marítimos também tinham um instituto muito simples, com muito pouco recurso, e aí, então, acabaram criando a cobrança de taxa extra cada vez que o beneficiário usava um serviço, que mais tarde a saúde suplementar trataria como coparticipação. Está previsto na Lei 9656 a coparticipação, que foi inventada lá na década de 20 para dar uma racionalizada nos custos das caixas de assistência e depois institutos de assistência. Foi só na década de 1960 que o governo unifica todas essas caixas, todos esses institutos, no então, Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Veja que de 1920 a 1960, nós convivemos com essa distorção de diferentes categorias de trabalhadores terem acesso diferenciado, acesso não igualitário. Mas tem mais, pessoal. Tem pior que isso na nossa história. Esses institutos, que depois foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social, eram apenas e tão somente para os trabalhadores com carteira assinada. Quantos trabalhadores com carteira assinada vocês imaginam que existiam no Brasil em 1920, 1930, um país eminentemente rural? Quantos trabalhadores com carteira assinada vocês imaginam que existia num país em que o comércio e a atividade industrial de pequeno porte, e em especial a familiar, era o que norteava a economia? Evidentemente que pouquíssimos trabalhadores com carteira assinada. E quando o Estado passa a dividir com as empresas e os trabalhadores uma parte dos recursos, então, uma parte vinha do salário do trabalhador, uma parte vinha da empresa e outra parte vinha do governo, para onde é que vocês acham que esses recursos foram distribuídos? Óbvio, para as regiões do país que tinham mais trabalhadores com carteira assinada. E quais eram essas regiões? Com certeza não era o Norte ou o Nordeste. Nós chegamos a ter anos, historicamente, que Norte e Nordeste receberam 20% dos valores destinados pelo governo federal para a saúde pública, para a saúde e para a previdência, enquanto que os estados do Sul e Sudeste receberam 60%, 70%. Veja, o que sobrava, então, para essa população rural, para essa população de comerciantes que não tinham carteira assinada? Sobravam os hospitais filantrópicos ou custear do seu próprio bolso. Moral da história, aqui na região de São Paulo, houve uma proliferação de santas casas de misericórdia, mantidas pela filantropia, porque era um acesso que a população poderia ter. E tudo isso era vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social.
Porque o Ministério da Saúde tinha um limitadíssimo campo de atuação. Ele cuidava basicamente de manter hospitais para tratamento de tuberculose e tratamento de transtornos mentais, os famosos hospitais psiquiátricos, que também tem uma história tristíssima, vale a pena conhecer um pouco mais sobre isso. E o Ministério da Saúde se dedicava também às campanhas de vacinação e o controle das doenças endêmicas, como a dengue, que já era moda lá nos idos de 1920, 1930. Então veja que isso foi positivo. Nós temos no Ministério da Saúde um DNA de vacina e de cuidado com as endemias e com a pandemia. Nós vemos que o SUS se saiu muito bem. Mas o acesso à saúde nesse momento, década de 1960, não era feito pelo Ministério da Saúde. Depois foi criado o INAMPS, que entrou em declínio na década de 1980, principalmente entrou em declínio por conta da falta de racionalização dos gastos, então a arrecadação não cobria os gastos, e uma boa parte desse fato da arrecadação não cobrir os gastos era em razão de fraude de prestadores de serviço, especialmente da área privada. Em 1993, o INAMPS foi extinto e então foi substituído pela implementação da saúde integral e universal, que é o SUS. Agora, o SUS não aparece do nada, como a gente sabe, lá na Constituição Federal e depois na Lei 8080. Se deve muito ao movimento sanitarista, que também não é um movimento que começou no final da ditadura militar, como muita gente supõe. O movimento sanitarista no Brasil começou lá no início. Voltou tudo aqui agora. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Vamos lá, vou continuar aqui no Android, que está dando certo, depois for... Só não me digam, por favor, que vocês estavam preferindo quando estava escuro, porque eu daí não estava aparecendo. Não podem pensar, mas não digam isso assim, que eu vou ficar muito triste. Bom, esse movimento sanitarista começou lá em 1916, com um relatório médico-científico que foi publicado por Belisário Penna e Arthur Neiva, do Instituto Oswaldo Cruz, e que associava saúde com nacionalidade, ou, se preferirmos, saúde com cidadania. Em 1919, já tinha sido criado um Departamento Nacional de Saúde Pública, e quem contribuiu muito para isso, por incrível que pareça, foi Monteiro Lobato, que hoje é execrado, porque dizem que ele ele pratica discriminação nos livros dele, e, enfim. Ele contribuiu muito com um personagem que ficou muito famoso, o Jeca Tatu, que era o caipira acometido de verminose e que precisava ser tratado para poder se integrar melhor à sociedade. A reforma sanitarista, o movimento sanitarista nasce aí. Mas claro que o principal líder e impulsionador do movimento sanitarista, da reforma sanitarista, se preferirem, foi o professor Sérgio Arouca, da Fiocruz, a quem eu presto uma singela, mas profundamente sincera homenagem, grande líder que foi desse movimento. E eu quero trazer alguns números que para fazer uma ponte depois com o que eu vou encerrar aqui a minha reflexão. O professor Sérgio Arouca não liderou só o movimento sanitarista na entrega das sugestões à Assembleia Nacional Constituinte. Foi muito mais do que isso. O movimento sanitarista organizou uma Conferência Nacional de Saúde, a 8ª conferência, em 1986, portanto, no ano em que foi votada a Assembleia Nacional Constituinte, em que conseguiu reunir 5.000 pessoas, que durante 5 dias discutiram em 98 grupos de trabalho os 3 macrotemas para apresentarem à Assembleia Nacional Constituinte. Olha que trabalho que hoje, para nós, é quase impossível de pensar. 5.000 pessoas divididas em 98 grupos, trabalhando 5 dias seguidos para apresentar propostas em 3 macrotemas: saúde como direito, reformulação do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento do setor. Agora, essas 5.000 pessoas não foram a totalidade das que discutiram. Esse ponto é muito importante.
elas foram a representação de todas as pessoas que discutiram esses temas ao longo do período de preparação da 8ª conferência. Gente, esse tipo de participação é que nós perdemos, ou esse tipo de participação é que nós vimos minguar na sociedade brasileira. E essa participação é, sem dúvida, na minha hipótese, a base da concretização das políticas públicas. Só lembrando que eu já devia ter falado antes que Antônio Sérgio da Silva Aroca foi um médico sanitarista, ele foi político também, foi presidente da Fiocruz e foi consultor da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que pertence à OMS. Da 8ª Conferência Nacional de Saúde resultaram a implantação, o projeto e a implantação do Sistema Único de Saúde e as bases para a regulamentação desse projeto na Constituição Federal. Por que eu estou falando da conferência? Por que é tão importante ressaltar a presença dessas 5.000 pessoas, que eram representantes de outras tantas que discutiram o tema? Porque a Constituição Federal Brasileira é pródiga quando legisla sobre a possibilidade da participação da sociedade brasileira nas diferentes áreas de concretização dos direitos sociais. Conselho de Educação, Conselho de Saúde, a possibilidade de participação da sociedade brasileira em todos as políticas públicas de direitos sociais. Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho na ALACIP, Associação Latino-Americana de Ciência Política, num congresso da ALACIP há mais de 10 anos atrás, na Costa Rica, em que eu falava isso, olha, a Constituição brasileira é pródiga em oportunidades de participação da sociedade. Nós só não temos conseguido fazer com que isso se concretize. O Conselho de Saúde tem legislação própria, não vou aqui detalhar isso, vocês não merecem que eu fique falando sobre o número de lei nessa altura do campeonato, mas o Conselho é definido pela lei como uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde. E pode existir conselho para cada esfera de governo integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A composição desses conselhos, que são compreendidos como espaços instituídos de participação da comunidade nas políticas públicas e na administração da saúde, isso está lá na definição da lei, a participação nesses conselhos é rigorosamente plural. 50% do conselho tem que ser de entidades e movimentos representativos dos usuários da saúde, 25% das entidades representativas dos trabalhadores e 25% de representação do governo e dos prestadores de serviços privados, conveniados ou sem fins lucrativos. Quando a gente se detém a analisar as representações que foram contempladas, gente, é perfeito. Associações de pessoas com patologias, com as mesmas patologias, associações de deficientes, entidades indígenas, movimentos sociais e populares organizados, movimento negro, LGBTQI+, movimento de mulheres, entidades de aposentados e pensionistas, entidades de sindicatos, centrais sindicais, confederações de trabalhadores urbanos e rurais, entidades de defesa do consumidor, organização de moradores, entidades ambientalistas, organizações religiosas. E é importantíssimo que elas venham para o debate. Importantíssimo que a gente possa fazer um debate sobre saúde no viés ou no olhar das entidades religiosas, até para que a gente possa resolver alguns dogmas, ou pelo menos começar o debate em torno de alguns deles. Trabalhadores da saúde, a comunidade científica, as entidades públicas, hospitais universitários, hospitais de estágio, pesquisa e desenvolvimento, e por aí vai, eu não vou cansá-los com essa leitura. O que é que não deu certo na participação dos conselhos de saúde? O que é que falhou?
E esse talvez seja um importante aspecto para nós discutirmos. Tem um professor interessantíssimo, o professor Alexandre Medeiros, que tem um portal chamado Sabedoria Política, e que faz um trabalho de discussão sobre conselhos públicos, e ele relata que algumas dificuldades com as quais eu, pessoalmente, concordo, e nas ocasiões em que pesquisei isso, cheguei às mesmas conclusões. Uma das dificuldades que ele coloca é a dificuldade de acesso à informação por parte dos conselhos, principalmente aquilo que é relacionado com gasto público. E eu acrescento, a dificuldade de acesso é até menor do que a dificuldade de compreensão. Nós vivemos num mundo que se tornou extremamente técnico, seja na área da administração pública, seja na área da tributação, seja na área da destinação das verbas tributárias, das verbas sociais. E é muito difícil para uma pessoa sem uma formação intelectual adequada entender como é que essas verbas podem ser alocadas em políticas públicas, quais são as restrições. E ainda mais difícil é fazer o monitoramento disso. Nós teríamos que ter constantemente a formação de conselheiros. E isso não seria um paternalismo dos intelectuais em relação à população, muito pelo contrário. Seria uma instrumentalização, uma capacitação técnica para que eles possam ter um olhar efetivamente crítico. Um outro aspecto que eu identifico como uma dificuldade da concretização, da atuação dos conselhos, foi que eles acabaram sendo aparelhados pelos diferentes governos, das diferentes instâncias do executivo. Eu me lembro de, numa reunião sobre saúde, ter encontrado uma senhora aqui do interior de São Paulo, uma senhora de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, como sabem, é uma cidade bastante grande aqui no interior de São Paulo, e essa senhora, toda animada, no coffee break, me disse, eu sou do Conselho de Saúde de Ribeirão. Falei, que beleza, nossa, deve ter um monte de trabalho para fazer. Ela disse, eu tenho muito, eu passo quase que o dia inteiro na prefeitura. Eu sou de 7 conselhos. De 7 conselhos? O prefeito me pediu, sabe? Depois que eu trabalhei na campanha dele, ele me pediu para ser desses 7 conselhos. E aí, tudo que eu vejo lá nos conselhos, eu conto pro chefe de gabinete dele, porque às vezes falam muito mal dele, sabe, lá. E aí, então, eu já falo. Eu falei, entendi, a senhora funciona quase como uma imprensa, assim, né, como uma jornalista. Eu quis ser simpática. Não, eu não quis ser simpática, vocês não acreditaram nisso. Eu fui irônica pra caramba, né, como vocês repararam. Aí ela disse, mas eu me divirto muito, porque todas as reuniões do conselho, aí eu falei, agora vem alguma coisa, né? Tem lanche. Bom, agora resolveu tudo, né? Agora entendi. Essa é uma situação caricata. Eu devolvo a pergunta para vocês. Será uma situação caricata? Eu dei aula numa universidade aqui perto, Bragança Paulista. Eu estou em Campinas hoje, por isso que eu estou falando aqui perto. Não estou na cidade, não estou na capital. Numa universidade, a Universidade de São Francisco, uma universidade confessional, e ela é cercada, a Bragança Paulista é cercada de pequenas cidades ali, né, pequenas mesmo, gente, Munhoz, cidades de 8 mil habitantes, 12 mil habitantes e tal. E eu tinha muitos alunos que eram vereadores, candidato a vereador, tal, e que faziam direito, né? E eu conversava com eles bastante sobre isso. E os conselhos, como é que funcionam? E eles diziam, não, a gente já cuida de tudo, né? O prefeito, quando assume, ele já diz quem vai ficar com cada conselho e tal. E havia até uma distribuição do conselho para os vereadores, com vistas a usar depois os conselheiros como cabos eleitorais em campanha. Ou seja, houve uma completa malversação de muitos conselhos. E claro que utilizar essa aversão ao exercício político também contribuiu para a desidratação dos conselhos, uma estrutura organizacional tão importante
para a concretização das políticas públicas, e eu demonstro a importância, quer dizer, me parece que fica evidente, comprovada a importância quando a gente pensa na 8ª Conferência Nacional de Saúde, com seus 5.000 participantes, representando outros tantos mil. Eu penso que eu vou encerrar com uma lição de casa, que me parece que nós todos temos que fazer na universidade e na sociedade. É construir uma cidadania ampliada. Não aquela cidadania do indivíduo, não a cidadania individualizada, que consegue a concretização do direito por meio de sentença judicial, mas a cidadania real, que é a cidadania coletiva, que concretiza direitos sociais prestacionais por meio de políticas públicas que são escolhidas com a participação da população, monitoradas com a participação da população e avaliadas, ao fim e ao cabo, pela população. Não há judicialização que vá dar conta disso. A judicialização não é solução. Ao contrário, ela é um problema cada vez maior, na minha opinião, porque ela dá ao judiciário um poder que ele, a rigor, não tem, que é distribuir os recursos públicos e dizer quem pode ter e quem não pode ter. E isso não é democrático, muito ao contrário, isso passa ao largo de qualquer democracia. E vou deixar aqui como última ideia, uma reflexão de Saramago, no seu belíssimo Cadernos de Lanzarote, quando ele diz, e me parece que essa reflexão cabe perfeitamente nesse tema que nós estamos tratando hoje. Ele diz, nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória, nós não existimos. E sem responsabilidade, talvez nós não mereçamos existir. É na memória da construção da Constituição de 88, dos movimentos sociais urbanos, que, aliás, foi minha pesquisa no mestrado em História, lá na PUC, em 1988, dos movimentos sociais urbanos, da grande relevância da participação organizada da população. É dessa memória que eu extraio a certeza e a convicção de que nós precisamos retomar a construção da cidadania e trazer a cidadania no centro do debate e não colocar as nossas vidas, os recursos do Estado para serem solucionados pelo Poder Judiciário. Rafael, eram essas as minhas considerações. Eu espero ter contribuído, ainda que modestamente, e vocês não têm noção da minha imensa alegria de ter podido participar. E eu peço desculpas, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou observando que está uma ventania enorme aqui em Campinas. Eu acho que vem chuva braba, então deve ter sido isso. Então vocês me desculpem ter ficado um tempo no escuro. Não foi um recurso cinematográfico, viu, pessoal? A luz acabou mesmo. E viva o Android aqui que me deu conexão. Muitíssimo obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo. Doutora Angélica, a gente que agradece, muito bom ouvi-la. Obrigado, André, muito gentil. Essa gentileza sua. Não foram efeitos especiais, mas deu tudo certo, né? A gente ficou um pouco tenso, mas logo voltou. Eu quero passar a palavra ao professor Paulo, para que ele faça aí as suas ponderações, provocações, questionamentos, para que a gente possa encaminhar, então, aí para esses 15 minutos finais. Professor Paulo, a palavra é sua. Se tiver alguma consideração, algum questionamento, com a professora Angélica, fique à vontade aí. Inicialmente, boa noite para todos. Vocês me ouvem bem? Eu não sei, né? A professora teve problemas técnicos, eu também tive os problemas técnicos aqui. Pode ser que tenha alguma suspensão de sinal aí. Inicialmente, né, eu queria saudar a professora Angélica Carlini, em nome do programa de pós-graduação em Direito e Políticas Públicas da Unirio. Uma grande satisfação tê-la participando aqui no nosso programa, no evento do nosso programa. Eu queria parabenizar os nossos
mestrandos também, a Andréia, o Rafael e a Ramila, que sugeriram esse evento, né, no curso da nossa disciplina, porque nós temos discutido a judicialização de políticas públicas em variados campos, professora, inclusive o da saúde, né? E coube a esses 3 mestrandos, né, relatarem o debate sobre judicialização de políticas públicas de saúde na nossa disciplina. E aí eles se envolveram com o tema e propuseram uma extensão do nosso debate de uma forma mais ampla, né? Acho que, por si só, a iniciativa foi muito bem sucedida. Temos quase 60 pessoas participando aqui, né? Num pós-jogo da Copa e tal, né? A França se classificou hoje. Então, é uma grande satisfação, né? Saúdo também todos os presentes, né? Que prestigiaram a professora e, de certa forma, nos prestigiam também como programa, como programa que teve a iniciativa de organizar esse debate. E, na verdade, a professora Angélica, no início da sua exposição, disse que ela ia fazer várias provocações. De fato, ela fez, né? Eu não sei nem se eu teria condição de levantar todas as questões que me vieram à mente a partir da sua exposição, né? Mas eu gostaria de destacar alguns pontos que os nossos alunos que estão presentes aqui, né, não apenas os que organizam, mas vejo que há outros também, sabem que eu tenho suscitado muito essa reflexão ao longo das nossas disciplinas. E um ponto importante, já que a professora abordou a temática da saúde, né, da judicialização de políticas públicas na área da saúde, é que a judicialização, de fato, ela é um fenômeno decorrente, de certa forma, de um déficit democrático, né? de um problema na nossa democracia representativa. Né? Então, a professora comentou a questão da desumanização da política, a própria situação do sistema representativo tradicional, né? Por via de partidos. Né? Isso está em crise, não é só aqui no Brasil, não, isso está em crise no mundo inteiro. Né? Basta a gente ver esses movimentos aí exóticos que têm triunfado aí em países de ponta, não só na periferia, mas em países centrais aí, tem movimentos políticos exóticos aí ganhando corpo. Isso advém muito de um desgaste da política tradicional, né? Mas eu achei muito importante também a contribuição que a professora Angélica trouxe, não apenas em relação a essa questão do desgaste do processo político representativo, porque esse, de certa forma, já é conhecido, né? Porque a representação política apanha muito na mídia, apanha muito no senso comum, mas o que chama muito a atenção é que os próprios mecanismos de participação direta da sociedade, eles estão contaminados também, eles foram capturados também. Isso é mais sério, né? Porque a própria capacidade da sociedade civil de se mobilizar, de vocalizar suas demandas, né, foi objeto de uma captura, seja pela própria classe política, pelos próprios grupos políticos dominantes, seja até mesmo por setores mais articulados, mais mobilizados na sociedade civil. Né? Então, acaba que o que era para ser participativo e democrático acaba virando um debate de nicho, né, de grupo, né? Então, essa é uma situação preocupante. E para a gente construir uma sociedade realmente democrática, né, tem que haver um espaço de vocalização para todos, principalmente das minorias, daqueles que têm mais dificuldade de acesso a esses mecanismos tradicionais de manifestação na seara política. E acabou que, no final das contas, né, o judiciário foi o estuário dessa demanda reprimida. Né? Esses grupos que não tinham espaço de manifestação, ou essas minorias, ou esses setores da sociedade aí, menos excluídos, viram no judiciário uma forma também de vocalizar as suas demandas. Né? A par da questão que a professora comentou também, que é muito relevante, que é o tema da microjustiça, né? Que é o judiciário trabalhando no varejo. Então, a área de saúde, então, tem um peso psicológico, né, emocional muito grande para a judicialização.
porque o juiz não quer ser responsável pelo óbito do paciente, né? Então, ele, de certa forma, se desonera do drama de consciência, dando uma liminar num processo, para entrega de um remédio, para custeio de um tratamento por parte do Estado, né? Mas isso, de certa forma, desequilibra a própria estrutura do Sistema Único de Saúde, né? Que é formado por várias políticas públicas articuladas. Então, de certa forma, a judicialização desarticula a política pública, né? Resolve o problema do cliente ali momentâneo no local, né? Mas, no final das contas, isso tem um impacto também em termos orçamentários, né? A professora comentou essa questão até da dificuldade, muitas das vezes, né, daqueles que interagem com a questão da saúde, principalmente da sociedade civil, de compreenderem a questão orçamentária, financeira do próprio SUS, né? E isso acabou criando, de fato, uma expectativa frustrada, né? Uma promessa frustrada, que foi a do sistema universal, amplo, gratuito, né? Que era algo muito presente dentro do discurso sanitarista que inspirou o SUS, né? Uma professora fez um histórico aí memorável, né? Irrepreensível, né? Mas, de certa forma, gerou também uma expectativa, né? Que talvez o Estado brasileiro não tenha condições de dar conta dessa expectativa. Aí sim eu entendo que a questão democrática é muito importante, porque no momento em que a gente tiver uma participação efetiva da sociedade, é possível também estabelecer as prioridades, né? A sociedade ter a consciência de que não é possível atender a tudo, mas em função de um debate, em função de uma troca de ideias, de opiniões, se decidiu que aquelas temáticas, aquelas políticas viriam em primeiro lugar. Então, acho que talvez esse déficit democrático tenha contribuído também para o que eu estou chamando de um certo varejo, uma microjustiça, né? Que é um pouco a lógica do Poder Judiciário, né? É o cliente que bate na porta que ele atende, né? Ele não tem esse juízo de valor de, não, isto não é prioritário ou aquilo é prioritário. Não, você pediu, eu dou. Quem pediu, leva, né? O que gera, inclusive, como a professora mencionou, uma certa regressividade na política pública, né? Porque aqueles que têm mais condição, seja por informação ou recursos financeiros de acesso ao judiciário, satisfazem a sua necessidade, e aqueles que não têm morrem, né? Não têm o atendimento devido, né? Então acaba que cria uma elitização a partir de uma concretização de direitos fundamentais, por mais que isso possa ser contraditório em termos, mas é o que a gente acaba observando na prática dentro de um contexto em que, de fato, há um déficit dos processos deliberativos, né, decisórios em relação a políticas públicas, no caso da saúde, mas estenderia até a outras áreas também, né, da atuação do Estado, da política pública de modo geral, né? Mas esses instrumentos de participação da sociedade, de fato, eles têm que ser incrementados, né? Eu acho que tem que haver uma reflexão em torno disso, né? Eu acho que os últimos 4 anos, inclusive, foram muito danosos para esse tipo de participação. Acho que, ainda que com todos os senões a gente tivesse uma participação maior da sociedade, na última gestão na área federal, a gente viu que esses mecanismos de acesso foram sendo reduzidos, foram sendo estreitados, né, capturados, né, aparelhados de uma forma muito, muito ruim mesmo para a cidadania, de modo geral, independentemente de ideologia ou posicionamento político, né? Acho que em termos de Estado democrático de direito, de cidadania, nós tivemos um déficit aí muito grande nos últimos anos que vamos demorar um pouquinho para recuperar, né? E, professor, lógico, o nosso evento é um evento muito breve, né? Eu não vou lhe fazer nenhuma pergunta, teria aí oportunidade de travar inúmeros debates sobre questões correlatas à sua exposição, né?
Mas eu queria apenas saber a sua opinião a respeito do efeito das ações coletivas, né? Principalmente essas patrocinadas pelo Ministério Público, né? Que quebram um pouco o discurso da microjustiça, né? Ou da satisfação personalizada, no campo da política pública de saúde. Até que ponto essa interferência ela é invasiva e até que ponto ela pode ser também vista como motivadora de uma política pública ou voltada a coibir algum tipo de omissão administrativa no que se refere a políticas de saúde. Queria saber sua opinião, só muito brevemente. Muito obrigado, professor Paulo, pelas suas considerações e que me fizeram anotar aqui um monte de coisa para pensar depois com calma e deixar aqui naquele cantinho quando a gente fala, vou pesquisar mais sobre isso. O Ministério Público, assim como o Judiciário em geral, tem como característica no Brasil dialogar pouco. Talvez porque, tradicionalmente, na história, né, o percurso histórico dessas carreiras estejam sempre associados ao poder. Então, não é muito por hábito o poder no Brasil se expressar de forma dialógica ou até dialética. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta nada o Ministério Público promover uma ação coletiva se ele não sentar para conversar para saber o que realmente precisa ser feito em termos de política pública. E para isso, ele tem que sentar e tem que conversar com a Secretaria Municipal de Saúde, com o prefeito, ele tem que conversar com os vereadores, ele tem que conversar com o conselho, para que seja verdadeiramente uma política pública. Eu vou dar um exemplo que está se tornando cada vez mais complexo. A gente sabe que as inovações em saúde têm acontecido de uma forma avassaladora. Em pouco tempo, em 5 anos, muda tudo que a gente conhece de medicamento, de procedimento tal, e tudo novo. Claro, a indústria farmacêutica é uma das que mais ocupa espaço na economia em todo o mundo. E do que vive a indústria farmacêutica, principalmente? Dos espaços que sobram, dos espaços, dos vazios legislativos. Então, enquanto países como o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, o Canadá, estão cada vez mais preocupados com a ATS, com a avaliação de tecnologias em saúde. O Reino Unido, por exemplo, tem o sistema dele todo ancorado, todo o sistema público de saúde é ancorado nas determinações do NICE. O NICE é a Anvisa, né, ou a Conitec, ou a mistura de tudo isso, né, a somatória de tudo isso, da Anvisa, da Conitec, na avaliação de tecnologias em saúde. Então, o que o NICE diz para o NHS, olha, pode adotar, o sistema público adota, o que ele não aprovar, não é adotado. Aliás, o NICE serve de inspiração para avaliação de tecnologias em saúde para o mundo todo. Há uma rede de avaliação de tecnologia em saúde que respeita muito as decisões do NICE. Quando esses países endurecem a adoção de tecnologias em saúde, a indústria procura lugares em que isso é mais flexível. E nesse aspecto, o Brasil é uma festa, né? Porque aqui nós somos um país em que um ministro do Supremo determinou que a Universidade de São Paulo deveria dar a todo mundo que fosse bater na porta dela a fosfetanolamina, que não era nem medicamento, não tinha rotulagem, não tinha aprovação na Anvisa, era meramente uma substância, que foi a chamada pílula do câncer. Vocês lembram disso? Aqui em São Carlos, num laboratório do campus da USP, alguns pesquisadores chegaram a essa substância, que poderia até ter sido transformada num medicamento, mas faltava todas as fases de pesquisa clínica, não tinha uma fase de pesquisa clínica sendo realizada. E, no entanto, alguém resolveu colocar em cápsula e distribuir. E, de fato, provocava um bem-estar. Tanto que hoje,
o FDA nos Estados Unidos aprova a fosfetanolamina como um complemento alimentar. É um pouco como essas coisas que esses meninos que fazem academia tomam, um suplemento alimentar para ficar se sentindo mais bem disposto. Ela tem isso, mas nunca uma pílula do câncer, professor. Não havia nada. E, no entanto, entrou na justiça aqui, entrou aqui, o Supremo deu. Ministro Luiz Edson Fachin, numa decisão monocrática, é bem verdade, deu. A decisão dele foi para que a USP entregasse a pílula do câncer para quem fosse bater a porta dela. Isso dá claramente a dimensão do poder, do apreço pelo poder e da falta de diálogo. Porque ele tinha que imediatamente ter dito: quero ouvir a Sociedade Brasileira de Oncologia. Não vou tomar nenhuma decisão sem ouvir a Sociedade Brasileira de Oncologia. Aliás, ele não precisava ter feito isso, professor Paulo. Se ele tivesse entrado no site do Oncoguia, que é uma ONG que atende portadores de câncer, ele teria visto na primeira página do Oncoguia: por favor, prestem atenção, não há nada sobre a pílula do câncer, isso é só... Ele já teria... Então, num país que o Supremo já mandou distribuir fosfetanolamina, o senhor pode imaginar o que a indústria farmacêutica, como a indústria farmacêutica olha para nós, como a indústria de tecnologia em saúde olha para nós? Então, as doenças raras são hoje catalogadas em torno de 8.000 doenças raras. O que é um laboratório, o que a indústria farmacêutica sabe sobre doenças raras? Que qualquer medicamento que ela conseguir identificar para essas doenças será um medicamento que vai demandar muita pesquisa, ok, mas que vai vender muito pouco, exatamente porque a doença é rara. Então, esses remédios chegam, esses fármacos chegam custando valores como 6,5 milhões de reais. Tem um remédio agora para aquela AMI, atrofia muscular, esqueci a última palavra, perdão. Atrofia muscular, agora espinhal, pode ser isso. O remédio custa 6,5 milhões de reais. É aquele Spinraza, ou Spinraza, que agora veio com uma outra apresentação, Endogésma, se eu não me engano, e que custa 6,5 milhões de reais. Bom, se aparecer uma associação que reúna 20 ou que reúna 100 pessoas portadoras dessa doença e for ao Ministério Público dizendo que elas precisam desse remédio, e o Ministério Público entrar com uma ação coletiva, nós vamos ter, não sei fazer essa conta, viu, pessoal? Nós vamos ter 6,5 milhões vezes 100. Porque é uma dose para cada um, e tem que tomar até 2 anos. A criança só pode tomar até 2 anos. Então, é 6,5 milhões vezes 100. O Ministério Público pode embarcar nessa ação coletiva. Entendeu onde eu quero chegar? Quer dizer, se ele conversar só com a associação dos pais e mães das crianças portadoras de AMI, ele vai entender que a ação coletiva é tudo o que elas precisam. Agora, se ele olhar para o conjunto da sociedade, ele vai entender que não há Estado federativo e não há governo federal nesse país, no mundo que possa gastar 650 milhões de reais para 100 pessoas. Então, é preciso dialogar. A ação coletiva é um tremendo de um instrumento, mas é instrumento. E instrumento a gente sabe, né? Faca é um instrumento. Ela serve para cortar sushi, sashimi, eu não como comida japonesa, não sei qual que deles que corta lá, mas eu vejo o rapaz cortando. Nossa, aquilo tem uma técnica, a faca é tão especial e tal. Até um ex-aluno meu da faculdade de Direito que virou sushi man, e eu vou na Shopee que trabalha, tomar chopp e comer outras coisas, e ele tá lá cortando e tal, e eu falo: cara, essa faca sua? Ele falou: não, essa faca minha ninguém põe a mão e tal. Olha, tá sendo usada quase que artisticamente. E essa madrugada, um indivíduo desequilibrado matou 4 filhos para se vingar da ex-mulher, né, em Porto Alegre, notícia que estava na UOL.
e 3 das crianças ele matou com uma faca. A faca é um instrumento. Né? Então, a ação coletiva ela é um instrumento, mas sem diálogo, ela é um instrumento que poderá beneficiar 100 crianças e prejudicar milhões. Que se o governo gastar todo esse valor, são milhões que não vão ter recursos no orçamento para vacina, que não vão ter recursos no orçamento para complemento alimentar se precisarem, para medicação básica. Isso me causa uma enorme preocupação, professor. Eu não sei se a minha reflexão ficou muito clara. Eu, às vezes, me empolgo, vou de um tema para o outro, assim, e não sou muito didática. Mas essa é a minha grande preocupação. Não há instrumento que supere, não há instrumento que possa ser aplicado sem diálogo. E isso o orçamento participativo fazia muito bem, isso os conselhos podem fazer muito bem. São decisões trágicas, mas que não precisam ser tomadas só pelo executivo, só pelo legislativo, só pelo juiz, ou só devem ser tomadas pela sociedade. E assim nós todos vamos amadurecendo. Assim a sociedade toda vai criando experiências, vai criando uma narrativa coletiva. Que, aliás, é o nosso sonho de democratas. Não sei se eu respondi, mas era isso. Não, a gente está aqui refletindo mesmo. Esse é um tema que é muito complexo, né? Mas eu compartilho da sua opinião. Eu entendo que, mesmo nas escolhas trágicas, eu acho que elas têm que ser feitas dentro de um processo dialógico, de debate, para as pessoas saberem os riscos que estão correndo ao deliberarem, né? Lógico que há certas medidas que, se você enxerga sob o ângulo emocional, né, elas podem soar desagradáveis, antipáticas, desumanas, né? Mas se você pensa dentro de um contexto macroscópico, né, às vezes é preciso estabelecer prioridades, né? Às vezes é preciso fazer escolhas difíceis, né? E me parece que o caminho do debate, ele democrático, da ampla discussão, ele é bom porque as pessoas estando devidamente informadas, né, conscientemente informadas do custo-benefício de cada medida, de cada política, elas podem assumir os efeitos daquilo, como sociedade, né? Eu entendo que essa é uma grande questão, e que, por certo, é muito melhor do que uma caneta do juiz, dizer o que é melhor para a sociedade, qual é a política pública que tem que ser adotada ou não, né? Com certeza, isso nós compartilhamos desse ponto de vista. Rafael, então, a gente não sei como é que está o teto de horário aí, já passo para você a palavra aí para você dar o encaminhamento cabível na organização do evento. Eu acho que ficou aí um evento com um gostinho de quero mais, né? Eu acho que a gente pode pensar num próximo. Então, eu queria agradecer muitíssimo a professora Angélica Carlini, muitíssimo ao professor Paulo Mendonça, a todos que estão aqui nessa sala, né? Nós batemos aí 62 pessoas, já são 8 da noite, tema instigante, pessoas que são brilhantes, então, acho que isso é a fórmula desse encontro, né? Então, quero agradecer a cada um de vocês, desejar uma boa noite e dizer que a gente vai tentar promover mais um, né? Andréia e Ramila, acho que foi muito importante para as nossas reflexões, para os nossos estudos. Então, desejar a todos uma boa noite e agradecer imensamente a participação da professora Angélica. Se quiser deixar de seu boa noite, fique à vontade, professora. Bom, a prova maior de que eu não sou brilhante é que quando acabou a luz ninguém me via, né? Isso aí é prova satisfatoriamente que eu não sou brilhante. E, em segundo lugar, agradecer a oportunidade de me colocar inteiramente à disposição para outros eventos, para a gente fazer coisas juntos, para a gente fazer trabalho junto, pesquisa junto, para nós construirmos eventos juntos. Eu tenho
uma participação na coordenação da área de Direito à Escola de Negócios e Seguros, que é uma entidade, é o MIES, um Instituto de Educação Superior, também pela minha universidade, pela Universidade Paulista, a Unip, em que eu trabalho no programa de mestrado e doutorado em administração, mas que a gente tem uma área de debate de questões sociais. A nossa administração não é só focada nas perspectivas empresariais, também nas perspectivas sociais, relações sociais, e a gente estuda saúde pública, estuda saúde suplementar lá no programa. Então, eu fico inteiramente à disposição, muito empolgada de pensar que a gente possa construir, que possa ter sido o início da construção de alguns projetos em conjunto. Agradeço muitíssimo, Rafael, pelo convite, agradeço ao professor Paulo por toda a atenção que me deu, agradeço a presença dessas mais de 50 pessoas que estiveram aqui, e não ensejo, desejar a todos que tenham um Feliz Natal, abraçar fraternalmente todos vocês nesse início tão promissor de ano que nós vamos ter, com eleição, com a posse de um novo presidente, quem sabe um momento em que a gente possa começar a pensar mais de uma forma coletiva, que a gente tenha aprendido as duríssimas lições da pandemia, as duríssimas lições da falta de solidariedade social, e que a gente possa, a partir de agora, pensar mais na construção dessa sociedade que a gente quer e que está na Constituição, livre, justa, profundamente solidária. Muitíssimo obrigado a todos e todas, viu? Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Professor Paulo, você quer se despedir? Fique à vontade. Não, muito rapidamente, somente saudar a professora Angélica, mais uma vez reiterar os agradecimentos aí por participar de um evento promovido pelos discentes da nossa pós-graduação, né? Importante destacar isso, né? A iniciativa foi dos discentes, né? do nosso mestrado. Então, agradecer à professora, reiterar aí as congratulações aos alunos pela iniciativa e dizer que eu estou à disposição também para outros debates, outras iniciativas análogas que vocês tenham no âmbito do programa. Tá bom? Então, um bom Natal para todos, um bom Ano Novo, um 2023 de sucesso para todo mundo. É isso. Muito obrigado, pessoal. Aqui a gente se despede e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, Cláudia. Um beijo para você. Obrigada, meninos. Tchau, tchau. Obrigado, professor.